Vamos nessa, mais uma edição do podcast Reggae Point. E hoje eu converso com a minha querida jornalista Carla Freire sobre onde o reggae é a lei. A obra conta a história do ritmo que nasceu na Jamaica e como chegou a São Luís. Vamos do início. Seja bem-vinda. Fala pra gente sobre o teu livro, que é sucesso em São Luís do Maranhão, que já chegou à 3ª edição. Obrigada, Valdinei. Obrigada pelo convite. Esse livro ele é fruto de uma pesquisa, né? Que eu fiz, comecei em 2005 a pesquisar sobre o reggae, já tem bastante tempo. Comecei interessada em algumas questões, né? Vamos dizer assim, que a pergunta inicial que eu tinha na minha cabeça era por que São Luís era a Jamaica brasileira, né? Eu ficava pensando, por que não Belém, por que não Salvador, por que não, sei lá, São Paulo, por que São Luís? Por que São Luís que virou a Jamaica brasileira? Então, a partir dessa pergunta, eu comecei a ler mais sobre reggae, né? E aí, eu já gostava de reggae, na verdade eu escuto reggae desde a infância, assim, né? Conta pra gente, como iniciou tudo? Eu sou assim, sou uma pessoa de classe média, né? Uma mulher branca, de classe média de São Luís, nasci aqui e morei no bairro de São Francisco, que é um bairro tradicional de reggae. Espaço aberto. Pois é. E aí, os meus pais não gostavam de reggae, não gostavam, não iam para reggae, mas eu tive contato através das empregadas domésticas da casa dos meus pais, né? Então, eu criança, a gente ouvia programa de rádio, eu dançava, então assim, conheci os melôs, elas eram muito apaixonadas, né? Quem me ensinou a dançar foi a Celeste, que era empregada da casa dos meus pais. Legal. Então, eu tenho essa recordação de infância, né? Mas eu não posso dizer que eu cresci no reggae. Então, assim, uma das coisas que eu deixo muito claro na minha pesquisa, que eu acho importante, é uma pesquisa social, é dizer quem eu sou. Porque eu acho que o olhar de quem vê aquilo influencia em como aquilo vai ser retratado. Então, eu acho muito importante as pessoas saberem que eu sou Carla, de classe média, nascida em São Luís, que conheci o reggae, porém, que cresci até com certos preconceitos sobre o reggae, né? Porque a minha mãe, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar mesmo, que eu ia para Vila Palmeira, que eu ia para os bairros mais afastados, ela, minha filha, não é perigoso? Eu falei, não, mãe, lá tem segurança. E assim, a classe média de São Luís, nos anos 90, tinha muitos preconceitos na cabeça contra o reggae, né? Você já adulta já frequentava, então? A adulta, já na universidade, eu comecei a frequentar, comecei a ir para alguns espaços, mas aí espaços diferentes daqueles espaços da periferia, né? Uhum. Porque ali nos anos 2000, você já tinha Amba do Nelson, Tombo da Ladeira, você já tinha outros reggaes que eram mais voltados até para a classe média, já tinha uma mistura. Sim. Então, isso foi outra coisa que me chamou a atenção quando eu resolvi começar a pesquisar sobre o reggae. Que reggae era esse que eu ia e que reggae era esse que eu ainda não conhecia? Porque eu não frequentava os salões de reggae, eu não tinha visto ainda as radiolas se apresentando, entendeu? Eu não tinha ido em loco. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, comecei a frequentar para a pesquisa, que eu conheci o universo gigantesco que é o reggae. E aí eu pude ver assim, nossa, isso aqui é muito maior do que eu imaginava. E acabou de servindo de base para tua pesquisa? Com certeza, porque a minha pesquisa, ela acabou, acho que o que a minha pesquisa avança, né? Porque antes da minha pesquisa, você tinha já a pesquisa do Carlão, né? Sim. Carlão, pioneiro aqui, o antropólogo Carlos Benedito, que escreveu ali em 1995 o primeiro livro sobre reggae em São Luís. Super importante. Acho que esse livro ele mudou, inclusive, muitas mentes aqui em São Luís, né? Sim. Porque esse preconceito todo que existia, a própria Academia Maranhense de Letras tinha muito preconceito, os intelectuais, né? Essa galera mais antiga tinha muito preconceito. E esse livro, como ele vem da academia, né? Ele vem da universidade, as pessoas começaram a ler e começaram a ter outra visão do reggae. Peraí, mas então quer dizer que não é só uma cultura importada? Quer dizer que então isso aqui não é só uma música de pobre, entre aspas, isso aqui é uma cultura que foi essas barreiras ressignificada, é uma cultura que foi sendo apropriada e que ganha uma cara diferente, que, portanto, é uma coisa que a gente pode dizer que é nossa também, que constitui a nossa identidade, que é o Carlão que coloca primeiro essas questões. Só que o Carlão escreveu na década de 90, e eu já venho ali para 2000, que é quando eu começo a observar essa segmentação do reggae. Então, meu livro se debruça muito sobre isso, que o reggae se diversifica em São Luís. Não tem mais só aquele reggae de salão, o reggae de periferia, o reggae das radiolas, mas tem também o espaço para as bandas maranhenses, você tem o espaço para os bares de reggae, para os lugares mais voltados para turistas. Na verdade, você mergulhou, né, profundamente no assunto, né? Abordando suas raízes, influências, o impacto do reggae dentro de São Luís do Maranhão, não é isso? Isso. Eu vou fazendo esse percurso histórico, né? Também, ouvindo muitas pessoas, peguei mais de 100 depoimentos, diretos ou indiretos. Algumas coisas eu peguei de jornais, eu fiz pesquisa também nos jornais, né? Para compreender também como é que esse reggae era retratado nos jornais nos anos 80 e como é que isso vai sendo transformado, né? Eu vejo uma passagem, assim, do reggae que era o lugar onde os crimes aconteciam,
né? Que teve facada, que teve morte, que teve não sei o quê, para um reggae que é um instrumento de lazer da sociedade maranhense, onde o Ludovicense se identifica e onde a gente passa a ser a Jamaica brasileira. Então eu fui vendo essa mudança de recorte que a própria mídia tradicional vai fazendo. E foi publicado em 2013, não é isso? Meu livro é de 2013, ele é fruto da minha dissertação de mestrado em Ciências Sociais na UFMA, né? Eu fiz essa pesquisa, foi uma pesquisa realmente de fôlego, longa, deu bastante trabalho. Quanto tempo, Carla? Eu acho que passei uns 7 anos, né? Mais ou menos, assim, pesquisando, lendo, porque a pesquisa ela não é só a parte de escrita, né? A gente primeiro vai ler muito passa pra mim esse processo, né? Isso. Passei muito tempo lendo sobre cultura, lendo sobre como fazer, como um método de pesquisa. Bares, né? Frequentando bares, isso já é uma segunda etapa, né? A primeira etapa é você ler. Comecei a ler tudo sobre que tinha sobre reggae, passei a ler livros, né? Não só do Carlão, não só os livros que tinham em São Luís, mas legs. Sobre reggae mundial, li sobre Bob Marley, fui lendo aquele O Eterno Verão do Reggae. A história da Jamaica toda, né? Do ska ao reggae moderno. Quando você vai se debruçar num objeto, você tem que entender o que já escreveram sobre ele, né? E por que chegou aqui? Aí, depois dessa parte de leitura, é que a gente vai começar a fazer entrevistas, vai a campo. Aí comecei a frequentar. Passei mais ou menos, acho que 1 ano direto, frequentando locais de reggae, indo na época com a minha câmera, o meu caderninho, anotando, né? É uma coisa até curiosa que eu sempre fui muito tímida, então as pessoas não notavam muito a minha presença nos lugares. Eu não era uma presença assim que... Tanto que as pessoas não lembram de mim fazendo pesquisa. Eu quase não tenho registro dessa época. Eu acho que eu tenho algumas fotos, assim, alguém tirava, olha... eu lembro lá no Kingston, eu lembro. Com um caderninho e tal. E aí com minha foto, aí as pessoas... Eu sou branca, tenho olhos verdes, as pessoas dizem, você é jornalista de São Paulo, você é de fora? Não, eu sou daqui e tal. Nessa época eu tentei entrevistar muita gente eu não consegui, tive muita porta batida na cara também, ninguém sabia quem eu era, uma estudante tentando fazer. Então assim, tive muitos percalços, né? Eu tentei aplicar questionário nos bares, uma loucura. Claro que não deu certo. Não deu certo. Óbvio. E os veteranos, deu certo? Tipo, Ademar, chegou a entrevistar Serralheiro? Sim, não entrevistei Serralheiro. Não. E é um arrependimento difícil. Assim, de não ter tentado mais. Eu tentei, aí tive um... Ele era muito fechado, né? Mas eu não insisti muito, e depois eu me arrependi muito, porque eu acho que tinha muita informação ali que morreu com ele, sabe? Isso. E que ninguém fez, assim, tem poucas entrevistas longas com ele, né? Pouca gente conseguiu extrair coisas interessantes. Eu particularmente não consegui. Eu não consegui. Ele tinha muita coisa para falar, com certeza. Com certeza. É uma pena, assim. E as principais fontes da tua pesquisa? Conta pra gente. Eu falo que te ajudaram a entender, a compreender melhor a cultura do reggae aqui em São Luís. Tem alguns DJs, né? O Neto Miller foi um cara que me ajudou bastante. A Neto era ex-Diamante Negro, a gente chegou até a tocar juntos. Ele iniciava as festas. Tem uma história muito grande, uma passagem incrível pelo Chão Maré também, né? Foi lá no Chão Maré, inclusive, a entrevista. Então, ele trabalhando e eu fazendo entrevista. Neto Miller, quem mais? Eu li, eu quero que as pessoas saibam, mas eu li. Nath Knifeson. Foi muito difícil, eu também fui conseguir entrevistar ele. A história de Nath Knifeson é incrível, né? Exato, muitas vezes boa. pra Jamaica, uma história enorme. E eu lembro que foi outra pessoa difícil, que eu fui várias vezes tentar, e até que um dia eu descobri que ele ia discotecar num dia municipal do Regueiro, na Praça Madrigão. Eu falei, é lá. Me encostei lá e falei, é agora que você vai... Aquele movimento todo acabou extraindo. Foi quase assim, quase que eu obriguei ele. Liguei o gravador e ele me deu entrevista, e foi muito valiosa a entrevista deles. E muita Júnior Black, chegou a entrevistar Júnior Black? Acho que para o livro não, mas muita gente que eu não entrevistei diretamente, eu fui pegando depoimentos de jornais, eu fui pegando depois... Ademar, eu não cheguei a entrevistar pessoalmente, mas eu compartilhei informações na época. A Mia Quadra, eu entrevistei. A Mia Quadra, ela fazia também pesquisa sobre reggae na época, outra jornalista, e a gente fez uma pós-graduação juntas. A gente combinou de compartilhar entrevistas, então ela entrevistou a Ademar, eu entrevistei outras pessoas e a gente compartilhou. Então eu usei a entrevista que ela fez com a Ademar na época. E o próprio livro do Carlão tem muitas fontes também. E muita gente que eu fui entrevistando lá mesmo nas festas, entendeu? Eu abordei muitos fãs, eu queria ouvir as pessoas também. Teve algum momento assim que tu teve dificuldade? Pô, cara, não tá sendo fácil. Teve gente que eu não consegui entrevistar. Teve pessoas que eu tentei e não consegui. O Pinto da Itamaraty, que eu lembro que foi assim, alguns nãos que eu recebi, aí depois, deixa pra lá, entendeu? Essa coisa não é fácil, né? Não é fácil. Essa coisa do questionário, porque o que eu queria com o questionário? Eu queria dados, né? Sim. Eu queria aplicar questionário pra saber quais são os principais espaços que as pessoas gostam. Cruzar informações. Quais são os cantores que elas falam, de que elas gostam, qual é a radiola do coração, sabe? Eu queria ter estatísticas, mas aí, assim, eu desisti na primeira noite que eu tentei, porque era impossível. As pessoas não queriam, né? No meio da festa, parar pra...
Cara, teve algo que te Responder surpreendeu? questionário. Assim, durante a pesquisa, algo que te surpreendeu, que você pode lembrar aqui? O que eu lembro, assim, é uma sensação que eu tive a primeira vez que eu fui numa festa que era de terra de chão batido e que tinha uma radiola. Aliás, várias radiolas. Isso já nos anos 2000. Isso já nos anos E, várias radiolas. E aí eu lembro que fiquei perto da caixa de som e tremeu tudo, né? E aquilo foi subindo. E me deu uma emoção diferente, porque eu entendi, assim, a dimensão do que eu estava lidando. Eu falei, nossa, é essa emoção aqui que as pessoas sentem e que eu agora estou tendo a oportunidade de sentir. Porque fazer essa pesquisa também foi um exercício de estranhar aquilo que eu achava que era natural, né? E ao mesmo tempo eu não era uma nativa. Agora eu estou usando linguagem antropológica, porque assim, eu não sou igual àquela pessoa que cresceu na periferia e que os pais frequentavam uma radiola e que a pessoa... Teve gente que me relatou isso. Eu era criança, eu rezava, eu queria muito crescer para poder ter idade para ir para a festa da radiola. Eu não tive isso, sabe? Então, o meu exercício durante a pesquisa foi me colocar no lugar dessas pessoas e entender o que elas sentem, o que elas estão pensando, como é que elas enxergam o reggae, o que é o reggae na vida dessas pessoas. E eu entrevistei muita gente assim, nessa pegada. Muita gente me falou depoimentos muito bacanas, assim, dessa coisa do sonho, da paixão pela radiola, a radiola do coração, e é capaz de brigar, porque, sabe, a outra radiola não presta, que presta é a dele. Então, assim, isso é muito emocionante. Acho que foi uma das coisas, assim, que mais me tocaram, né? interessante que desde as pequenas radiolas, as grandes radiolas têm essa, né, essa disputa de exclusividade. É legal. Que enriquece, Isso. que faz parte da história do reggae. Isso, na verdade, o que as pessoas... Muita gente diz assim, o reggae é dividido. É dividido. Quem gosta de robozinho, quem gosta do roots, tem as pessoas que defendem o roots. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que a própria disputa que existe dentro do movimento impulsiona o movimento para ser enorme. Porque o movimento ele não é capaz de ser E o único, né? E o único Exato, também, né? ele é dinâmico, porque o reggae é uma cultura, ele vai mudar o tempo todo. Então, assim, o meu livro ele foi feito ali na década de 2000. Se eu voltasse a campo agora, com as mesmas perguntas, entrevistando Eu te as perguntar pessoas, sobre isso. eu ia encontrar outra realidade. Sim. Então, assim, o reggae ele vai mudando, né? Não quer dizer que ele tá mais fraco, que ele tá mais forte, que ele tá modificando sempre. E, assim, tradição, ela não deixa de ser tradição porque ela se modifica. Tudo se modifica. O tempo vai passando e a gente vai se adaptando. Sim. Né? Então, muita gente fala, o reggae tá fraco em São Luís. Eu discordo disso. Eu acho que o reggae tá em constante transformação. Sim, É isso que eu acho. mudando o tempo todo. O Exatamente. cenário de bandas está muito bom. A gente tem cantores maravilhosos. A gente pode citar Núbia aqui. Núbia. Pelo amor de Deus, Núbia é maravilhosa. Maravilhosa. Canta muito nível internacional, Sim. sabe? Presença de palco. Pois é. Letrista excelente. Muito. Cantora, voz. Ela O inglês muito bom, muito bom. A gente está dando um exemplo, mas a gente tem vários exemplos. E todos ajudaram a construir o reggae que é hoje. E é uma proposta de reggae autoral, né? Que é diferente da radiola, o que não quer dizer que é melhor ou pior. Eu acho que os dois, apesar de não se baterem muito, né? Que a gente sabe que não se batem muito, e cada um advoga para si, né? O verdadeiro reggae quem faz sou eu, da radiola. Não, o verdadeiro reggae quem faz sou eu, da banda. Mas eu acho que os dois fazem o reggae, sabe? Sim. Outro exemplo é o podcast. Nós tínhamos programas de rádio, você está fazendo uma pesquisa sobre isso também. Antes nós tínhamos programas de rádio e poucos de TV. E hoje a gente tem uma sala de podcast onde a gente pode discutir isso, fazer os recortes, né? Os principais assuntos, temas, etc. Então, o reggae tá mudando cada vez mais. E as coisas vão mudando, né? Isso. Se você pensar na mediatização do reggae, você vai lembrar que o reggae começou com propaganda de alto-falante nos bairros. Sim. Depois passou para rádios, onde as radiolas arrendavam, né? Sorteio de uma galinha, de um galeto, uma caixa de cerveja. De tal, né? E faziam a propaganda das festas. Depois Sim. migraram também para a TV, conquistaram espaços arrendados em TV. Isso. Só que as mídias foram mudando. Então hoje você tem podcast, hoje você tem a rede social, sabe? Eu acho assim, você me fala assim, o que ainda tem para pesquisar sobre reggae? Já fizeram tantos livros, realmente, ainda bem que a gente já tem vários livros sendo feitos. A gente já teve um livro da Thalisse Ramos sobre as mulheres no reggae, interessantíssimo. Muito bom. A gente tem outros livros, tem dois do Carlão, né? Tem um que ele fala mais da questão da cultura popular e do reggae. Tem o do Ramus, tem várias pessoas pesquisando reggae. Mas quer ver uma pesquisa que ninguém fez? O reggae nas mídias sociais. Como é que é o reggae nas mídias sociais? Como é que isso virou um instrumento de divulgação do reggae? Como é que isso influencia? Depois que se perdeu os programas de rádio. Porque não faz mais sentido, porque você já tem as redes sociais. A gente tem quase 10 anos aí, cara, que você lançou. Então tem muita coisa ainda. Muita coisa para Muita coisa pra falar, né? muita coisa para pesquisar. Por exemplo, a dança.
Essa é a minha próxima pesquisa, tô dando spoiler. Um spoiler. Só spoiler, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso, porque tem muita coisa para falar. E ainda dentro do livro, na tua opinião, qual é o impacto do reggae, depois da conclusão do teu livro, são quase 10 anos, o impacto do reggae na sociedade maranhense? O impacto é gigantesco. Primeiro que eu acho que hoje em dia, antigamente se questionava muito o título de Jamaica brasileira, né? Tinha gente aí que ia para jornal impresso para dizer que a gente não é Jamaica, a gente é Atenas brasileira, né? Teve toda essa polêmica aí nos anos 90. Sim. Hoje em dia ninguém mais questiona isso, né? Porque você não pode negar a força que o reggae tem. Todo lugar que você vai aqui na ilha tem gente ouvindo reggae de alguma forma, né? Ou na rádio, ou tem uma radiola em casa, ou tem um barzinho que tá tocando, vai ter uma festa não sei de quem rola reggae, vai ter, né, o salão não sei de quem. Então, assim, o reggae ele toca o dia inteiro, o tempo inteiro, na rádio também, continua muito forte. Então, assim, o impacto é muito grande. Se você pensar o impacto na cultura, né? O reggae é um ritmo que ele foi adotado por uma ampla parcela de uma juventude negra da periferia de São Luís, né? Hoje em dia, ali disputado por outros sons, né? Hoje em dia. Mas Sim. Se você pensar ali nos anos 90, anos 2000, era quase uma unanimidade, né? O reggae. E no turismo, né? Imagina, a gente é conhecida como a Jamaica brasileira. A gente teve agora o título, né, por lei. Oficialmente, né? Por uma lei que foi aprovada, né, a Capital Nacional do Reggae. Então, o impacto do turismo disso é muito grande. A gente tem o Museu do Reggae, que eu acredito que precisa melhorar muito ainda. O museu é muito deficiente, na minha opinião. Falta, né? Pois é. E o museu precisa de muita coisa. Eu já falei até para Demar Danilo isso. Né? Eu fui recentemente no Museu da Música da Cidade da Bahia. E você vê a diferença, né? Tecnológico, o museu precisa ser tecnológico, é música, as pessoas têm que chegar lá e ouvir, né? Tem que chegar lá e ver, a gente tem tanta coisa, tanto registro. Eu acho que o nosso museu, ele é muito válido que exista o Museu do Reggae, mas acho que ele precisa melhorar ainda bastante, sabe? Onde o Reggae a Lei chegou à terceira edição. Eu creio que muita gente te procura e te questiona o tempo todo, por que não um volume 2? Eu acho que tá quase na hora, né, Carla? Eu tenho feito algumas pesquisas, né? Eu fiz recentemente um artigo que saiu aí pela revista Zumbido, do Sesc São Paulo, que foi até uma história interessante, que eles queriam fazer sobre a história da chegada do reggae em São Luís através das ondas curtas do rádio. Conta pra mim aí. E aí eu Legal. vou debruçar mais, porque no livro eu só pincelo isso, né? Como é que o reggae chegou e tal. E aí eu fui me debruçar especificamente sobre isso. E aí entrevistei um monte de gente, fui atrás dos antigos, aí fui atrás de pesquisadores, gente da época, gente que na época tinha me ventilado, né? Aqui em casa, na década de 60, eu ouvia rádio caribenha. E aí, conclusão, é uma lenda. É uma lenda. E ninguém conseguia me confirmar isso, né? Pois é. O Zé Orlando, ex-Tribo de Já, até chegou a falar assim, olha, eu ouvia rádio caribenha, realmente eu ouvia salsa, mas e reggae? Da Jamaica? Aí ele não, isso aí não. Ademar, no último podcast falou sobre isso aqui. Pois é. Que antes bancava isso, agora já não banca mais. Então eu cheguei à conclusão de que isso é um mito fundador. Acho que faz parte, né? É tão interessante, tem suas lendas. Como chegou, a gente não sabe, mas que chegou e ficou. Chegou e ficou, né? E sobre uma terceira, a terceira edição, um volume 2, já tem assim, tipo um assunto aí em mente? Eu tô querendo me debruçar na questão da dança, né? Uau, legal, do agarradinho. Ninguém nunca se debruçou muito sobre isso. O que tu sabe sobre isso até então? Então, o que eu sei é o que tá no livro, que foi o que eu pesquisei na época. Sim. Assim, isso é quase uma unanimidade. Todo mundo que você conversa, dos mais antigos, né? Os dançarinos mais antigos, a galera mais antiga, fala que o reggae agarradinho surgiu porque o reggae ele começou a ser tocado nas festas normais, festas que tocava merengue, salsa, lambada, né, balanço, forró. E aí o reggae entrou como música estrangeira lenta. Ninguém sabia que era reggae, então era uma música estrangeira lenta, que inclusive quem falou isso foi Tony Tavares, que ele tocava, ele dizia assim, 4 balanços, 4 lambada, 4 forró, 2 reggae. O reggae era para dar esfriada no salão, era para aquele momento que as pessoas iam dar uma relaxadinha. Então, todos esses ritmos são dançados a 2, né? Bolero, forró. Então, os casais já estavam ali juntos, na hora que tocava o reggae, eles continuavam. Então, dizem que foi assim que surgiu o agarradinho. Todo mundo fala isso. Todo mundo meio que unanimidade. Eu não vi ninguém dizer que não foi por isso. Né? Isso. Mas o que eu quero ir além. Eu quero saber, eu quero origem, sabe? Eu quero entender os passos. E mudou muito lá da década de, sei lá, 70? Isso.
Mudou bastante, você Porque vê. assim já tem influência do eletrônico, né? Pois é, e acelerou de alguma forma, né? O reggae o reggae meio que vai acelerou. acelerando, hoje Aí vem o já tem- robozinho. Já e tem tal. casais que dançam uns passos Isso. diferentes. Eu quero muito saber se, dependendo da região de São Luís, muda mesmo a forma que as pessoas dançam. No interior do estado. Tem essa lenda, no né? interior de do que muda. estado Eu quero também. saber se é lenda ou se é realidade. E eu quero investigar mesmo, sabe? Origens. Eu tô lendo sobre dança e eu tô lendo sobre dança africana. Eu acho que eu quero danço assim, ó. Eu quero entender essa coisa da malemolência, de onde Isso. vem. Porque é diferente do europeu dançando. E o africano, ele tem isso, ele tem essa coisa de dançar com quadril, sabe? E eu quero saber se essa dança do reggae, ela vem daí, dessas nossas origens africanas. É isso, eu tô querendo fazer uma pesquisa mais longa sobre dança. Eu quero entender como é que a gente dança, se é só um jeito de dançar e por que a gente dança assim. É basicamente isso. São essas perguntas. Agora, se eu vou responder, eu não sei, mas eu vou atrás. Pois é, então, obrigado, Carla. Queria te agradecer por estar aqui comigo conversando. E chegamos aí já à terceira edição do livro, muito bem aceito, muito utilizado nas faculdades. A gente nem mencionou isso, né? Queria que você falasse também sobre isso, Eu rapidamente. fico bem feliz, tanto escolas, né, ensino médio, a galera do governo do estado. De vez em quando eu encontro uma pessoa que fala, eu adotei o teu livro, eu passei um capítulo do teu livro meus alunos, curso de história também, tanto da UEMA quanto da UFMA já adotou. Eu acho interessante, porque a gente vira instrumento, né? Acho que o livro está aí para as pessoas lerem e terem ideia de talvez irem atrás de alguma coisa. Isso aqui não ficou muito claro para mim, ou então, eu quero saber mais disso. Se De aprofundar repente, mais, né? vai atrás de outra coisa, vai virar um pesquisador. Já tem gente que me falou, acho que foi uma guia lá do Museu do Reggae que me encontrou um dia no evento, falou, li teu livro e agora eu comecei minha pesquisa sobre tal assunto. Eu falei, nossa, que massa. E onde encontrá-lo? Meu livro tá físico, né? Ele tá na MEI, no São Luís Shopping, tá no Chico Discos lá no centro. Se você quiser comprar pela internet, você vai achar na Amazon, vai achar no site da editora, que é a editora Alta Performance, e no site da MEI também. E agora já tem outra novidade, que tá a versão e-book. Legal. Lá na Alta Performance tem a versão e-book. Parabéns pela pesquisa, parabéns pelo teu trabalho, muito bom. Eu já li o livro, ganhei de presente. Obrigada. E você em 2013, quando foi lançado, é muito bom. A gente até compartilhou isso através de eventos do Kingston, do saudoso Júnior Black. Sucesso, e vamos aguardar o segundo, né? O número 2. Vamos ver quando é que sai. Pois é, parabéns, sucesso na tua carreira, Carla. Obrigado por conversar comigo aqui Obrigada. no programa Reggae Point e até a próxima. Eu agradeço. É isso, podcast hoje conversou com nossa querida jornalista Carla Freire sobre onde o reggae é a lei. Até breve, galera. Continue com a gente no podcast do Reggae Point.